Olá pessoal, eu sou Ana Paula Rezende, psicóloga e arteterapeuta, e estou trazendo para vocês a nossa segunda aula, nosso segundo vídeo sobre arteterapia e ansiedade. Se você não assistiu a primeira aula, corre lá, assiste o primeiro vídeo e depois volta para cá. Então vamos entender mais um pouquinho agora, trazendo um enfoque mais específico no sentido de reflexões. É possível prevenir? Como podemos cuidar, tá? Então, no primeiro vídeo falamos um pouquinho sobre a diferença de ansiedade patológica para ansiedade normal, do que é um transtorno de ansiedade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção, sobre cuidados. Vamos lá? Então, para que a gente possa trazer uma reflexão sobre a ansiedade, eu gostaria de trazer um olhar para o agora, né, para a nossa contemporaneidade. É muito comum as pessoas trazerem reflexões. Nossa, nunca tivemos tantas pessoas com transtorno de ansiedade, tantos quadros depressivos, tantos casos de ideação suicida, principalmente por conta da pandemia, por conta de todo esse período que vivemos e ainda estamos vivendo. Nós percebemos muita angústia, né? Um aumento muito significativo de sofrimento psíquico. E para isso eu gostaria de trazer uma reflexão sobre as distorções da nossa sociedade e como é que isso tem uma profunda conexão com a questão da ansiedade, né? Existe uma distorção, né, que mostra a pessoa eficiente, profissional eficiente é aquele estressado, assoberbado, cheio de tarefas, com a agenda lotada. Então a gente já vê crianças com a agenda muito lotada, preparando já muito cedo, já trazendo essa questão de vamos preparar para o vestibular, para o Enem, para provas, para testes, crianças pequenas, né? Agendas lotadas, e a imagem do profissional é extremamente atarefado, né? Então é quase que obrigatório, né? Essa visão dentro da contemporaneidade. Isso tudo reforçado pelo desejo de posse, né? Pelo engrandecimento do ter, né? Quem tem mais, o maior status, número maior de likes, quer dizer, é o ter, né? O que tem palpável aí. Então, essa sociedade que traz a eficiência e o estresse como questão de ocupação, como sinônimo de sucesso, e a posse, ter, né? Então, o sucesso combinando com o excesso de tarefas. E a gente vendo isso desde muito cedo. Esse quadro, essa realidade, de uma forma crônica, ninguém passa impune a esse tipo de olhar, né? Quer dizer, isso acontecendo diretamente, obviamente que terão repercussões aí emocionais, né? Psíquicas. E aí a gente tem uma ferida num aspecto essencial de nós todos, nós humanos, que é a necessidade de pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencer, né? Inicialmente no primeiro grupo, que é da família, e depois da sociedade, dos grupos todos que vivemos, da escola, do trabalho, dos cursos, ou seja, pertencer, fazer parte daquele grupo. Então, com essa necessidade visceral de pertencimento e com a dicotomia do afeto, né, de ter e ser, né, a importância de ter, a importância de se destacar, a importância desse ter em detrimento do ser, e pela necessidade de pertencimento, a gente percebe crianças e adolescentes em processos de formação muito voltados para esse tipo de pensamento, né? Um reforço o tempo todo da sociedade em relação a isso, e a nós adultos também. E aí eu trago uma reflexão aqui primordial, incluindo as crianças, sobre o amor, né? Quando a gente fala sobre a necessidade primordial de pertencimento,
e nesse pertencimento é de sermos amados, né? Então as crianças não deveriam somente ser aceitas, mas também desejadas como elas são. Essa mensagem, eu amo você do jeito que você é um amor maior, né? Ele é um amor maior. Isso não significa que nós não vamos ter críticas sobre atitudes e separar atitudes do amor. Eu não gostei da sua atitude, eu não gostei do que você fez, mas eu amo você. Então, esse amor maior, ele é necessário, né? Então, as crianças deveriam se sentir especiais só porque elas existem. Então, por que eu trouxe aqui? Todos nós precisamos disso, mas eu trouxe aqui essa imagem do pai com a criança, da mãe com a criança, justamente para mostrar que é nesse momento que a personalidade está sendo formada. Essa base acontece nos 6 primeiros anos de vida. Nós temos uma base, é a estrutura da casa. Então essa conexão de amor, essa conexão de mensagem que deve ser feita, não somente ser verbalizada, mas sobretudo sentida pela criança. Na nossa sociedade, nós temos uma mudança muito grande, né? As pessoas hoje, na faixa dos 40, 50 anos, quem é dessa faixa etária, sabe muito bem que na nossa infância nós tínhamos uma redução, né? Nós tínhamos desenhos animados específicos, era o horário da TV, do horário do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era o horário do desenho X ou Y, né? Era na hora do almoço, antes de ir para o colégio, enfim. E num determinado horário não tinha mais programação na TV. Estou dando o exemplo da TV aqui, né? Hoje o que acontece? Hoje isso não há esse freio, né? Quer dizer, a gente tem um número absurdo de jogos, nós temos um número absurdo de desenhos, de canais e de possibilidades, que é maravilhoso por um lado, né? Nos traz possibilidades incríveis, mas nos traz um aspecto que a oferta ela é maior do que a demanda. Essa oferta é tão grande que ela pode causar sim ansiedade pela sensação o tempo todo de que nessa competitividade que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir chegar a como o outro, né? Essa competitividade na necessidade de pertencimento. E isso adoece, né? E isso a necessidade maior dessa intervenção aí também dos pais, desse entendimento do que isso acaba gerando, tá? Então a oferta é maior do que a demanda. Não há tempo de desejo, né? De desejar. Já há aquela oferta o tempo todo. Então, quando a oferta é maior do que podemos usufruir, ela traz alguns pontos interessantes da gente pensar. Ela traz a busca pelo prazer imediato e constante. Essa busca pelo prazer imediato e constantemente, ela traz como outro aspecto uma dificuldade imensa de aceitar limites e suportar frustrações. Essas frustrações naturais, né, que aconteciam antigamente, até por força maior, porque não tinha outro horário para ver desenho, não tinha outra programação, ela o tempo todo ela está sendo oferecida. Então, hoje, as frustrações, elas acabam acontecendo de uma forma, quando acontecem, de uma forma muito pontual e, obviamente, que as reações elas serão muito maiores, porque não se tem esse costume. E isso precisa ser entendido por pais e educadores, a frustração que ela é natural, ela é necessária, ninguém tem o tempo todo tudo. É importante desejar, é importante esperar, é importante que isso aconteça para o desenvolvimento, principalmente quando a gente está falando de crianças, né? Uma outra reflexão também na nossa sociedade, existe uma dificuldade imensa de lidar com a dor e de lidar com o sofrimento, tá? Então é muito comum que a gente ouça, ou se a gente não refletir, até falar determinadas frases, né? Alguém chega, ou seja, a capacidade de escuta, né? Muito prejudicada, a pessoa chega e fala sobre um sofrimento, e a pessoa o tempo todo, mas vamos ver o lado bom disso? E tem horas que não tem lado bom. Tem horas que a pessoa precisa se conectar
ela está sofrendo, ela está com uma dor, ela está com luto. Nem sempre tem um lado bom, né? Então, não chore, não precisa chorar por isso. Muitas vezes é preciso chorar, sim, né? Isso é humano, a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não sofra, não sofra com isso, né? Às vezes é a melhor das intenções, né? Só que nós não temos o poder de retirar o sofrimento do outro. O sofrimento, às vezes, ele é necessário, ou infelizmente naquele momento é o que temos. Então, assim, é quase que a pessoa se sente culpada quando ela sofre. É muito comum, eu ouço muito de adolescentes, por exemplo, quando estão deprimidos, que se sentem culpados porque eles têm casa, eles têm escola, eles têm família e eles estão sofrendo. E é uma culpa quando, de alguma forma, não se enquadra numa sociedade que não perde tempo, entre aspas, com processos que lidam com sofrimento. E isso é muito sério, né? Então, por isso que assim, uma escuta, um acolhimento do sofrimento, né? O apoio, muitas vezes, eu posso dar um abraço, eu posso ouvir, né? Eu posso conversar, mas atento a não minimizar o que o outro está sentindo, tá? Porque o acúmulo desse sofrimento e a introjeção dessa culpa leva a transtornos, sim, a vários transtornos psíquicos. E aqui eu trouxe um outro aspecto também importante na nossa sociedade, que é essa inversão. Aqui nessa imagem a gente vê o pai pequeno e a criança muito maior, né? E existe um outro aspecto fundamental na criança, para o desenvolvimento infantil, que é entender amor e a hierarquia, né? O grande, os pais maiores que protegem o filho e que cuidam. Então, quando o filho sai do lugar dele, sai no sentido de mandar, ou sai no sentido de cuidar também, tá? Ele tem uma desproteção, ele tem ali um sentimento de angústia muito profundo. Tá? E aí a gente tem aqui muita desorganização, a gente acaba tendo muito contato dentro dos consultórios com esse tipo de realidade, e aí a gente precisa fazer todo um remanejamento parental, a família perceber que isso está acontecendo, porque às vezes está inconsciente, às vezes é uma distorção até perceptiva dos pais no sentido do que é amor, né? E muitas vezes o amor tem a ver com a hierarquia. Muitas vezes não tem sempre a ver com a hierarquia do maior que cuida, que resolve. Não é que não sofra, né? Mas ele precisa mostrar para a criança que ele está ali suportando, ele tem força. Porque qual é a mensagem que você passa se de alguma forma esse papel se inverte? Tá? Isso é extremamente nocivo. E agora, falando um pouquinho novamente sobre possibilidades de intervenções terapêuticas diante de tudo isso que nós falamos hoje, tá? A família, falando das crianças, a família precisa ser incluída, ela precisa ser orientada, entender sem culpabilização, mas um olhar verdadeiro dessa realidade. Que estratégias vamos usar? Às vezes é o remanejamento parental, cada um no seu lugar, né? Ter ferramentas de enfrentamento, né? Se existem medos, esses medos são reais, como eu posso enfrentar? Esses medos são imaginários, então vamos ampliar a nossa consciência e vamos perceber o que de alguma forma está precisando ser lido de uma forma diferente, né? Quando é imaginário. Vamos respirar. O medo afeta a respiração. Quando nós temos medo, a respiração fica curta, né? A autopreservação, então a pessoa fica tão tensa que o corpo se contrai com medo e a respiração ela fica mais curta, tá? Automaticamente com medo, diversas substâncias, dentre elas o cortisol, são liberados no corpo, tá? Então, respirar é algo vital. Então, intervenções terapêuticas, a yoga, na própria arte-terapia, trabalho de consciência corporal, trabalho de respiração, trabalho de massagem, tudo isso ajuda muito na ansiedade, tá? No controle dessa ansiedade.
todo o trabalho de reconhecimento das emoções perturbadoras, né? Quer dizer, o que incomoda, que preocupações são essas, que ideias são falsas, né? Que ideias estão deturpadas. Então, todos esses aspectos, eles são muito importantes no trabalho de intervenção, e a arte-terapia, ela é uma estratégia, tem técnicas muito eficazes, porque ela vai englobar todos esses aspectos: o autoconhecimento, trabalho corporal, trabalho de respiração, reconhecimento das emoções, né, dessas preocupações, ampliação da consciência, tá? E aí aqui eu trago um pensamento que é de Bauman, né, que ele fala sobre o amor líquido, né, que seria o amor dos tempos atuais, e que a gente precisa tomar cuidado enquanto pais, enquanto professores, enquanto terapeutas, nós entendermos que amor líquido é esse, que de alguma forma no momento presente ele acaba sendo fortalecido, enquanto que o amor ele precisa ser forte, ele precisa ser concreto, ele precisa ser básico, né? Então, cuidar, né? Cuidar significa colocar o meu desejo enquanto adulto. Não está invertido, né? Essa criança que fica adultizada, essa criança que manda nos pais, ou que cuida dos pais excessivamente, né? Então, quando o pai, por exemplo, os pais, por exemplo, chegam e falam: agora vamos tomar banho. Né? A criança ela vai chorar, ela vai espernear, ela não vai querer parar de brincar com a boneca, ela não vai querer parar de jogar. Isso é natural da criança. Ela está ali em busca de um prazer. Isso é natural. O adulto, enquanto adulto, precisa cuidar colocando o meu desejo, né? Colocando o seu desejo. Né? Eu entendo que é bom brincar, mas agora é hora de tomar banho. Você precisa tomar banho para a sua saúde, para o seu cuidado. E aí, muitas vezes, conseguir tolerar o choro da criança, conseguir tolerar a frustração do filho, entender que tem uma função aquele choro, tem uma função naquela frustração, tá? O filho sentir-se amado, né? Sentir-se amado sem substituições, né? É lógico que você vai proporcionar, se é possível, proporcionar um conforto, uma alegria, um brinquedo, mas isso não pode ser maior do que o amor, né? Do que o cuidar, de se importar. E, obviamente, desenvolver a autoestima, tá? Porque existe algo primordial que é a aceitação. Sou aceito do jeito que eu sou. Nem todas as atitudes são aceitas, mas o filho é aceito da maneira como ele é. E a arte-terapia, ela possibilita novos olhares. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho sobre isso, que a arte-terapia, ela faz uma mudança de ritmo. Respiração é ritmo, expressão é ritmo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de algo que está fora do ritmo. Ele está na aceleração. É aceleração de pensamento, é aceleração corporal, é sudorese, é o batimento cardíaco que é alterado, é a pressa, é o relógio, é a agenda lotada, é a angústia. Então a arte-terapia, ela traz o teu ritmo. Você entrar em contato com o seu ritmo. E esse é o bom ritmo. É o seu ritmo, é o melhor ritmo. A arte-terapia traz a consciência do momento presente, do hoje, do agora, através dos sentidos, como eu falei com vocês. Então é perceber como é que é o caminho. Eu vou caminhar até a escola, eu vou caminhar até onde... Vou olhar em torno, né? Olhar, guardar o celular, olhar a paisagem, olhar a planta, os cheiros, o vento. O caminho tem coisas belas, né? O que tem em torno? Observar, ampliar os seus sentidos, tá? Que muitas vezes o excesso de telas impede isso, né? A arte-terapia, ela possibilita uma vida interior fortalecida, porque ela nos conecta com as nossas emoções, sem crítica, né? O trabalho da arte-terapia, ele não é um trabalho de técnica no sentido de artístico, de perfeição, mas de expressão, é de aceitação do que vem. E isso é amor, né?
aceitação no sentido de poder se expressar. Traz autoconhecimento, traz autoestima e resiliência. Uma coisa muito interessante que nos projetos de arte-terapia nós precisamos muitas vezes aguardar. Às vezes nós vamos fazer uma determinada peça, uma pintura, seja lá de qual for, né? Temos muitas possibilidades. Muitas vezes nós precisamos fazer em vários momentos. Às vezes a gente finaliza aquele produto depois de 3 sessões, 2, 4, depende. Então isso também traz essa coisa de resiliência, de aguardar, de se fortalecer, de esperar, de conseguir lidar com aquela afobação, com aquela ansiedade, com o desejo de estar pronto, de entender que tudo é processual, né? E eu gostaria de fechar o nosso encontro de hoje falando sobre amor, né? Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. Não é aceitar todas as atitudes. As atitudes precisam ser trabalhadas. Mas a pessoa, né, englobando suas qualidades, seus pontos mais frágeis, ele é aceito. É o amor que aceita àquela criança, àquela pessoa, mas não aceita todas as atitudes, vai frustrar, vai dizer não, né? E isso faz parte. Por isso que é importante que a gente tenha em mente qual é realmente a função daqueles nãos, né? E a função dos sims. Ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Fica o convite para quem quiser se aprofundar em arte-terapia, participar do nosso curso online. Nós temos um curso bem completo de arte-terapia, com várias técnicas, com várias possibilidades de atuação para os terapeutas, professores e demais interessados. Nós teremos mais uma aula sobre arte-terapia e ansiedade, e se você não assistiu a aula anterior, corre lá para ver, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.